Você tem que manter o controle emocional. A diferença entre pessoas bem-sucedidas e as que não são é quão emocionalmente estáveis elas conseguem permanecer. Warren Buffett: se eu te dissesse que existe uma prisão silenciosa que você construiu com as próprias mãos? Uma prisão que não tem grades de aço, nem paredes de concreto. Ela é feita de justificativas que você repete toda vez que tem medo. Ela é alimentada pelos hábitos pequenos que você escolhe manter, mesmo sabendo que te mantém pequeno. Ela é sustentada por cada escolha de adiar o que importa em nome do conforto imediato. Essa prisão tem um nome: a falta de domínio sobre si mesmo. Você se pergunta por que sua vida não mudou. Você se pergunta por que a história que você conta para si mesmo sobre quem você vai ser nunca passa de uma promessa. Você acha que precisa de mais motivação, mais sorte, mais incentivo. Mas não precisa. O que você precisa é de coragem para se olhar no espelho e admitir que o que te trava não é o mundo. É você. Você pode tentar fugir dessa verdade com distrações elegantes. Pode encher sua agenda de compromissos que parecem importantes. Pode reclamar do mercado, do governo, da falta de oportunidades. Mas tudo isso é fumaça. A realidade é simples e brutal. Enquanto você não dominar seus próprios impulsos, nenhuma estratégia vai funcionar. O mundo está lotado de pessoas inteligentes presas em rotinas medíocres. Lotado de gente talentosa que nunca constrói nada sólido porque não consegue enfrentar o desconforto de agir sem garantias. Lotado de sonhadores que passam décadas esperando sentir que chegou a hora. Mas o tempo não vai te mandar um convite formal. O tempo vai continuar passando, indiferente ao seu medo. E você vai acordar um dia percebendo que o prazo acabou. O pior fracasso não é tentar e perder. O pior fracasso é não tentar nada de verdade. É viver 80 anos e perceber que você jamais ousou ser quem poderia ser. Você quer saber o que todos os homens e mulheres que construíram riqueza de verdade tinham em comum? Eles não eram os mais brilhantes. Não eram os mais rápidos. Não eram os mais carismáticos. Eles eram os que decidiram que nada ia roubar o comando da própria mente. Buffett não se tornou uma lenda por acaso. Ele treinou sua mente para suportar o tédio, a lentidão, a crítica e o medo. Quando o mercado explodia em pânico, ele ficava calmo. Quando todos buscavam atalhos, ele ficava firme no processo. Quando o medo queria governar suas decisões, ele lembrava que não há pressa no caminho de quem tem clareza. E você? Quantas vezes você permitiu que suas emoções governassem seus atos? Quantas vezes você começou algo importante e desistiu no primeiro sinal de dificuldade? Quantas vezes você preferiu a desculpa sofisticada à responsabilidade simples? Você acha que vai ter outro dia melhor para decidir mudar? Acha que vai acordar um dia sentindo que tudo faz sentido? Isso é uma ilusão. O desconforto sempre vai existir. A incerteza sempre vai rondar. O medo sempre vai sussurrar que é melhor esperar. E se você não aprender a dominar essas vozes, vai obedecer todas elas. Vai obedecer cada impulso que te afasta do que importa. Vai obedecer cada distração que te rouba energia. Vai obedecer cada narrativa que te convence de que você não é capaz. Dominar a si mesmo é escolher, todos os dias, ser maior que o seu cansaço. É decidir que seu compromisso é mais importante que seu humor. É entender que as emoções passam, mas o legado fica. Você pode continuar contando histórias sobre por que sua vida é do jeito que é. Ou pode começar a escrever uma nova história. Mas essa escolha não vai vir embalada em motivação. Ela vai vir embrulhada em desconforto, em medo, em solidão. E é exatamente por isso que tão poucos têm coragem de fazê-la. Quando você decide que vai assumir o comando da sua mente, você descobre algo que a maioria nunca experimenta: a paz de não precisar mais se sabotar. A liberdade de não depender mais da aprovação de ninguém. A força de saber que você faz o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. Você acha que isso é inalcançável? Então pense em todas as vezes que você já se obrigou a cumprir algo que não queria. Quando levantou da cama mesmo cansado. Quando pagou uma dívida mesmo com vergonha. Quando sustentou uma decisão mesmo sendo criticado. Se você já fez isso uma vez, pode fazer de novo. E pode fazer todos os dias, até que se torne a base da sua identidade. O mundo vai tentar te convencer de que você precisa de motivação constante. Vai tentar te vender cursos, manuais e métodos que prometem eliminar o desconforto. Mas não existe fórmula que substitua o trabalho interno de se tornar inabalável. Você quer saber o que vai acontecer quando você decidir dominar a si mesmo? No começo, nada. Ninguém vai notar.
Ninguém vai aplaudir. Ninguém vai reconhecer seu esforço. E é aí que a maioria desiste. Porque não suportam a ideia de evoluir no escuro. Mas se você continuar, se você insistir, se você repetir, um dia o resultado vai aparecer. E ele não será só externo. Será interno. Você vai se tornar alguém que não precisa de estímulo para fazer o que precisa ser feito. Vai se tornar alguém que não teme a disciplina. Vai se tornar alguém que não se vende pelo conforto. E quando isso acontecer, tudo vai mudar. Você vai olhar para trás e entender que não era falta de talento. Era falta de domínio. Que não era destino. Era escolha. Que não era azar. Era padrão mental. E você vai sentir um orgulho que dinheiro nenhum compra. O orgulho de ter vencido a parte de você que queria viver pequena. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Você acha que a ausência de clareza é apenas um detalhe? Você acha que pode continuar acordando todos os dias sem saber exatamente o que quer e ainda assim construir algo grandioso? A falta de clareza não é inofensiva. Ela é corrosiva. Ela corrói seu foco. Ela suga sua energia. Ela dissolve a convicção que você precisa para sustentar qualquer jornada longa. Você já viu alguém alcançar algo grande por acidente? Você já viu alguém tropeçar em resultados extraordinários enquanto levava uma vida sem direção? O sucesso não acontece por casualidade. Ele é consequência direta da clareza. E a clareza é consequência direta de se recusar a viver no piloto automático. Olhe para a sua rotina com honestidade. Quantas decisões você toma por dia que não tem nada a ver com o que você diz que quer? Quantas horas você gasta em tarefas que não aproximam você do seu propósito? Quantas conversas você sustenta apenas para não encarar o silêncio incômodo de quem não sabe quem é? A clareza não é confortável. Ela exige que você tire a fantasia de que está tudo bem. Ela obriga você a encarar a distância brutal entre onde você está e onde deveria estar. Ela desmonta o teatro da ocupação, onde você finge que tem direção apenas porque tem movimento. Você acha que Buffett construiu sua vida em cima de impulsos? Você acha que ele acordava todos os dias decidindo o que fazer baseado no humor ou na pressão externa? Ele tinha uma filosofia. Uma linha mestra que orientava cada escolha. E essa filosofia não era negociável. Quando todos gritavam por resultados imediatos, ele escolhia a paciência. Quando todos buscavam aprovação social, ele escolhia a consistência silenciosa. Quando todos se empolgavam com modismos, ele escolhia fundamentos eternos. Isso não é apenas estratégia. É identidade. A identidade de quem se recusa a viver à deriva. Você quer saber por que falta clareza? Por que você se acostumou a ser governado por tudo que vem de fora? Você acorda e deixa as notificações decidirem seu humor. Você deixa as comparações decidirem seu valor. Você deixa o medo decidir seu alcance. Mas se você não definir sua missão, alguém vai definir por você. E esse alguém nunca vai ter como prioridade aquilo que importa para sua alma. Clareza é a coragem de declarar, com todas as letras, quem você quer ser. Mesmo que ninguém compreenda. Mesmo que pareça arrogante. Mesmo que você ainda não saiba como vai chegar lá. Porque você não precisa saber todos os passos. Precisa apenas saber a direção. E a direção se constrói quando você tem a honestidade de reconhecer que está perdido. Pense agora em tudo que você já conquistou que valeu a pena. Foi por acaso? Ou foi porque, em algum momento, você decidiu que aquilo era inegociável? Essa decisão é o ponto de inflexão que muda tudo. Ela transforma desejos vagos em compromissos sólidos. Ela transforma expectativas em responsabilidades. Você acha que pode construir riqueza pensando como todo mundo? Você acha que pode criar liberdade se continua se comportando como quem só quer sobreviver? Você acha que pode liderar a própria história se continua esperando que alguém te salve? A clareza não vem do excesso de informação. Ela nasce quando você decide simplificar. Quando você escolhe eliminar o que não importa. Quando você para de tentar agradar quem não vai viver as consequências da sua vida. Imagine que você tenha coragem de responder, com brutal sinceridade, esta pergunta: o que eu faria se não tivesse medo de desapontar ninguém? Essa resposta é a semente da clareza. E você não precisa plantar ela amanhã. Você precisa plantar hoje. Porque cada dia que passa sem direção é um dia desperdiçado. E o desperdício não é apenas financeiro. É espiritual. É emocional. É vital. Você pode pensar que isso soa duro demais. Mas o que é mais duro?
Enfrentar a dor da clareza hoje ou enfrentar a dor do arrependimento daqui a 30 anos? Você acha que Buffett não sentiu medo de escolher o caminho dele? Você acha que ele não ouviu críticas, não recebeu rótulos, não enfrentou dúvidas internas? Ele sentiu tudo isso, mas decidiu que a clareza valia mais do que a aprovação temporária. Você tem essa coragem? Você está disposto a perder amigos, a decepcionar parentes, a ser julgado por estranhos, só para ser fiel ao que sua consciência te cobra? Ou vai continuar vivendo na superfície, dizendo a si mesmo que um dia vai mudar, enquanto cada dia te afasta mais da vida que você poderia ter? Clareza é o ato mais generoso que você pode praticar consigo mesmo. É a base que sustenta qualquer construção duradoura. Sem ela, cada vitória aparente vai desmoronar ao primeiro vento. Quando você decide pensar a longo prazo, tudo muda. As opiniões dos outros perdem peso. A necessidade de resultados imediatos se dissolve. O ruído se cala. E só fica o que é essencial. Você já percebeu como tudo que vale a pena demora? Como toda obra importante exige anos de lapidação. Como toda história admirável é feita de ciclos de dúvida, tentativas e paciência. Você quer construir algo que dure? Então aceite que a clareza vai custar caro. Mas a confusão custa mais. A clareza não é apenas uma decisão. Ela é uma prática. Você vai ter que lembrar todos os dias por que começou. Vai ter que repetir suas razões até que elas sejam mais fortes que seus medos. Vai ter que proteger sua mente como quem protege um castelo. O mundo vai tentar invadir com promessas fáceis, com atalhos sedutores, com distrações disfarçadas de oportunidades. Mas se você tiver clareza, nada disso vai te tirar do caminho. E essa é a diferença entre quem passa pela vida e quem marca a vida. Entre quem sobrevive e quem deixa legado. Entre quem só sonha e quem transforma sonhos em monumentos. A clareza não faz o caminho ficar mais curto. Ela faz o caminho ficar inevitável. Você acha que disciplina é algo que nasce com alguns privilegiados? Você acredita que existe um tipo especial de pessoa que simplesmente acorda todo dia com vontade de fazer o que precisa? Você acha que Buffett construiu a maior fortuna do planeta porque era um desses homens abençoados por uma genética rara de motivação permanente? Essa fantasia é conveniente. Ela te protege do incômodo de admitir que o que separa você de quem você poderia ser não é o que você sente, mas o que você faz. E o que você faz depende exclusivamente da disciplina que você aceita cultivar. Disciplina não é glamour. Disciplina não é poesia. Disciplina é o ato silencioso que você repete enquanto todo mundo observa outra coisa. Ela é o treino que você pratica quando ninguém aplaude. Ela é a convicção de que a dor temporária é o preço mais barato que você pode pagar por liberdade. Você quer saber por que a maioria nunca constrói nada que dure? Porque a maioria quer resultado antes de esforço. Quer recompensa antes de merecimento. Quer aplauso antes de consistência. Eles começam projetos com euforia, mas a euforia morre no primeiro obstáculo. Eles fazem promessas com lágrimas nos olhos, mas abandonam no primeiro tédio. Eles declaram objetivos em voz alta, mas traem seus próprios compromissos na solidão da madrugada. E assim seguem a vida, entusiasmados no começo, frustrados no meio, arrependidos no fim. Mas se você observar com atenção, vai perceber que quem realmente chega longe não é quem mais brilha. É quem mais repete. Quem mais insiste? Quem mais faz o que precisa ser feito mesmo quando a vontade desaparece? O maratonista invisível não corre porque acordou inspirado. Ele corre porque fez um acordo consigo mesmo. Ele decidiu que não importa como se sente. Importa o que escolheu. E essa escolha se renova diariamente. Quando o despertador toca antes do amanhecer. Quando a solidão do treino aperta no peito. Quando o corpo grita para parar. Você quer saber como fica a vida de quem escolhe essa disciplina? No começo, nada muda. Você continua sem aplauso. Você continua sem resultado visível. Você continua parecendo apenas mais um. Mas lá no fundo, algo se transforma. Você começa a construir respeito próprio. E o respeito próprio é o cimento da confiança. Ele é o material que vai sustentar tudo que você criar. Você acha que Buffett não teve dias em que quis desistir? Você acha que ele não questionou suas decisões? Você acha que ele não se sentiu cansado? Mas ele manteve a disciplina. Porque ele sabia que disciplina é mais importante que inspiração. Inspiração é passageira. Disciplina é definitiva. Você pode continuar acreditando que precisa esperar o momento certo.
Pode continuar dizendo que vai começar quando se sentir pronto. Mas cada dia que passa você está alimentando o músculo da hesitação. E esse músculo também cresce. A hesitação começa pequena. Uma desculpa aqui, outra ali. Mas se você repetir esse padrão, ela toma conta. E chega um dia em que você não consegue mais agir. O corpo acostuma com a inércia. A mente se adapta ao atraso. O espírito se rende à mediocridade. Você quer evitar esse destino? Então entenda, disciplina não é uma emoção. É uma decisão. E você pode tomar essa decisão hoje. Pare de esperar se sentir pronto. Pare de esperar motivação. Pare de procurar inspiração em frases alheias. A única frase que importa é aquela que você repete em silêncio, quando ninguém observa: eu não vou desistir. Repita isso enquanto sua voz falha. Repita isso enquanto o medo lateja. Repita isso enquanto tudo parece inútil. E um dia, quando você menos esperar, seu próprio exemplo vai inspirar outros. E você vai perceber que a disciplina silenciosa constrói algo que nenhum atalho pode oferecer, a dignidade de saber que você cumpriu sua parte. O maratonista invisível não quer aplauso. Ele quer consistência. Ele quer paz. Ele quer dormir à noite sabendo que não traiu seus próprios princípios. Você pode continuar procurando técnicas mirabolantes. Pode gastar horas estudando estratégias sofisticadas. Mas nenhuma delas vai funcionar se você não decidir ser constante. O mundo não vai facilitar. A vida vai testar sua paciência. Os resultados vão demorar mais do que você gostaria. Mas se você suportar, se você repetir, se você continuar mesmo sem testemunhas, vai chegar um dia em que tudo vai fazer sentido. Você vai perceber que a disciplina que parecia um fardo era, na verdade, a chave da liberdade. Imagine que você acorda daqui a alguns anos. Você olha em volta e tudo mudou. Sua vida tem propósito. Seu trabalho tem impacto. Sua mente tem paz. Nada disso aconteceu de repente. Aconteceu porque você foi capaz de repetir, de começar pequeno, de continuar mesmo quando ninguém acreditava. E esse poder, ninguém pode tirar de você. Você acredita que fracasso é um sinal de fraqueza? Você cresceu ouvindo que errar é vergonha? Que tropeçar é prova de que você não tem o que é necessário? Então talvez seja hora de desaprender tudo isso. Fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é a fundação. Fracasso é o preço de entrada. Fracasso é o material bruto com que se constrói uma vida que vale ser contada. Você pode passar décadas tentando evitar cair. Mas, ao fazer isso, você também evita qualquer possibilidade real de vitória. O medo de falhar é o disfarce mais comum da covardia de não tentar. Você acha que Warren Buffett nunca errou? Você acha que Edison nunca fracassou? Você acha que Ford, Disney, Carnegie atravessaram o caminho inteiro sem perder tudo pelo menos uma vez? Eles falharam. Eles perderam. Eles foram ridicularizados. Mas todos tinham algo em comum: eles não desistiram. E não desistiram porque haviam tomado uma decisão anterior. A decisão de que fracasso não seria um veredicto. Seria apenas feedback. Se você não aprender a transformar derrota em lição, toda vez que cair você vai se convencer de que é incapaz. E vai carregar esse peso como uma sentença. Uma cicatriz que nunca sara. Mas se você aceitar que fracasso é apenas parte do processo, nada mais vai te parar. Você se tornará perigoso. Porque ninguém pode manipular alguém que não tem medo de recomeçar. Você quer saber o maior poder que um ser humano pode ter? O poder de sempre se erguer. Se você cair 100 vezes e levantar 101, ninguém pode vencê-lo. Nada pode quebrá-lo. Nenhuma crítica pode derrubá-lo. E isso não é discurso vazio. É a essência de toda grande história. É o DNA de todo legado que atravessa gerações. Imagine-se daqui a 40 anos. Você acorda numa manhã qualquer. O rosto marcado pelo tempo. Os cabelos brancos. Os ossos cansados. Você caminha até o espelho e observa sua própria história refletida nos olhos que te encaram. Nesse instante, não haverá mais ninguém para te aplaudir ou te criticar. Não haverá mais oportunidade de recomeçar. Só haverá o saldo final do que você fez com a chance que recebeu. E nesse silêncio absoluto, você fará 3 perguntas. Eu vivi tudo que poderia viver? Eu ousei ser quem sonhava ser? Eu honrei a oportunidade de existir? Você pode tentar não pensar nisso agora. Pode dizer que essa reflexão é desconfortável. Pode repetir que ainda tem tempo. Mas o tempo não negocia. O tempo não faz acordos.
O tempo não devolve o que você desperdiça. Essa é a verdade que poucos têm coragem de encarar. E é por isso que tão poucos têm coragem de dominar a si mesmos. Porque dominar a si mesmo significa abrir mão da ilusão de que você sempre pode adiar. Significa aceitar que cada dia importa. Que cada pequena decisão constrói seu destino. Que cada ato negligenciado é um pedaço da sua história que você nunca mais recupera. Você acha que vai ter orgulho de saber que se conteve a vida inteira? Você acha que vai se orgulhar de ter sido prudente ao ponto de nunca arriscar? Você acha que vai sorrir lembrando de quantas oportunidades você deixou passar só porque tinha medo de se expor? O arrependimento não vem de errar tentando. O arrependimento vem de não tentar nada. De chegar ao fim e perceber que sua biografia cabe em um parágrafo. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa acertar sempre. Você só precisa ter coragem de agir. A ação imperfeita sempre será superior à inércia planejada. O fracasso ativo sempre será mais digno que a segurança estéril. O risco consciente sempre será mais honesto que a covardia disfarçada de prudência. Se você quer algo que vale a pena, vai ter que pagar o preço. O preço de parecer ingênuo. O preço de não ser entendido. O preço de não ser aplaudido. Mas um dia, quando a recompensa chegar, você vai entender que tudo fez sentido. Que cada noite mal dormida, cada lágrima, cada momento de dúvida foi apenas o preço de entrada de uma vida com significado. E essa é a única vitória que importa. Você pode continuar adiando essa decisão. Pode continuar procurando conforto em distrações que não levam a lugar algum. Pode continuar dizendo a si mesmo que agora não é a hora. Mas você sabe, no fundo, que essa é a hora. Que não haverá outro momento perfeito. Que tudo o que você quer começa do outro lado da disciplina que você ainda não aceitou praticar. Dominar a si mesmo não é fácil. Não é rápido. Não é agradável. Mas é a única forma de se tornar alguém que você respeita. Imagine que você decida agora, nesse instante, fazer diferente. Imagine que você comece pequeno. Imagine que você avance 1 centímetro por dia. O mundo não vai perceber. As pessoas não vão notar. Mas daqui a 1 ano, você vai ser alguém que ninguém reconhece mais. Você vai ser alguém que inspira. Alguém que constrói. Alguém que não precisa de justificativas porque tem resultados. E isso não tem preço. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho.